já na minha infância, no colégio em que eu estudava, que o fato de eu me apresentar perante o grupo para ler os textos, apresentar os trabalhos escolares, isso me dava bastante reconhecimento no grupo, bastante reconhecimento no colégio. Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, jornalista e host, apresentadora do Chave Mestra Podcast. Esse podcast que eu falo que eu aprendo muito, porque a cada episódio eu entrevisto aqui escritores que eu falo que são parrudos, porque tem tanta quantidade aqui de informação, tanta qualidade, que para mim me surpreende porque tem histórias ainda, mesmo de tantos anos aí entrevistando as pessoas, histórias que eu não conheço, histórias de vida e temas, porque é muito importante a gente entender que a história é individual, mas que os temas eles são recorrentes. E muitos eu não tinha falado aqui ainda. Um deles a gente vai falar que eu acho muito importante, e eu eu acredito ser muito importante, porque as pessoas estão só, de repente, falando. Será que elas estão comunicando? Será que elas estão vendendo? Será que elas realmente sabem o propósito, a linha de raciocínio, o que precisa ser feito? E será que elas estão sendo direcionadas por alguém ou está sendo aleatório? Eu vou comunicar porque me falaram que eu tenho que falar alguma coisa. É sobre esse tema que a gente vai falar hoje, comunicação, sobre venda, mas em especial sobre a história de vida desse escritor, que tá lindo esse livro, gente, cheirinho de novo, eu já estou aqui com ele na mão, que é Histórias Memoráveis, volume 4, o livro que é Como Pessoas Improváveis se Tornaram Imparáveis. Olha só, que lindo, tá aqui na minha mão e eu já mostrei para ele, viu? Já deixei ele curioso, mostrei aqui, mas eu falei, não pode levar ainda. A gente está entrando no lançamento em breve e eu estou com ele aqui, ó. Essa foto, tá vendo essa foto lindona? Sabe com quem que eu tô? André Ribeiro. Tudo bom, André? Como é que você tá? Tudo ótimo, Débora. Obrigado pelo tempo e vamos lá, vamos conversar sobre esse assunto Vamos. importante que é a comunicação. E vamos conversar muito, viu? Porque a tua história já fala sobre isso, sobre comunicação. Então não tem como fugir, né, André? Não tem como fugir. Ótimo. Eu queria, já vou beber água, que eu vou falar muito agora. Eu também. Eu queria que você entrasse no tema, assim, do livro, mas um pouquinho antes de que você falasse sobre o teu trabalho. Como que é o teu trabalho hoje? Um resuminho para a gente entrar lá como escritor, André, né? O que você trabalha hoje? Com quem e para quem, né? Para as empresas, para as pessoas? Qual que é o teu trabalho hoje, André? Sim, vamos lá. Eu sou especialista em comunicação para vendas, comunicação estratégica. Ótimo. E eu direciono o meu trabalho para empresários, profissionais liberais e suas equipes. Eu criei um método chamado Comunica e Vende e presto e ofereço treinamentos a esse público. Empresários, Ótimo. profissionais liberais e equipes desse pessoal. Ótimo. E tem muitas pessoas ainda que têm essa dificuldade, André, na comunicação, você vê? Porque pra gente é fácil, né? Comunicadores natos aqui, a gente vai contar a história dele, é mais fácil, né? Mas tem muitos empreendedores, muitas pessoas que ainda têm essa dificuldade que vão procurar teu trabalho? Certamente. Porque muitas vezes as empresas, os empresários, os empreendedores, eles têm produtos, serviços, ideias, sonhos incríveis, mas eles não conseguem transmitir isso de uma forma atraente, de uma forma cativante e que encante as pessoas e faça com que essas pessoas se interessem ainda mais por esses produtos ou serviços. A comunicação sempre foi um entrave na história, se nós estudarmos, nas minhas Uhum. pesquisas eu descobri que a comunicação sempre foi uma barreira muito grande para a grande maioria das pessoas. E quem consegue dominar essa habilidade essencial, que sempre foi e ainda é a comunicação, consegue se destacar muitas vezes com um produto ou serviço até aquém do concorrente. Mas Olha. por comunicar aquilo de uma forma mais eficiente, tem uma atratividade maior. É legal quando você fala de encantar, né? Porque as pessoas, e a gente vai falar das suas inspirações aí, dos seus estudos e pesquisas que já tem essa base, né? De encantar, porque a venda é isso, né? Você falou muito nos bastidores, né? Que você pesquisou grandes comunicadores aí que serviram para você como inspiração, né? Alguns deles. Como que foi isso? Quem foram eles, né?
Como que é tudo isso para você do encantar, do encantar no sentido de atrair, né, a pessoa? Você não está enganando a pessoa falando de um produto, viu, gente, que não existe. Não, é que você saber vender o seu produto, né? Como que é essa inspiração aí para Sim, você ver de onde? sim. No começo, as minhas pesquisas tinham resultados que eu considerava mais frios, ou seja, resultados de pesquisas e de estudos. Mas eu percebi que se eu fosse buscar inspiração em grandes nomes, em grandes comunicadores, possivelmente eu ia conseguir enriquecer e deixar o meu método de treinamento um tanto quanto mais irresistível para o Ótimo. público. E aí fui pesquisar os grandes comunicadores do mundo, fiz uma lista gigantesca e acabei restringindo essa lista a 5 nomes, que são Steve Jobs, Barack Obama, Silvio Santos, Walt Disney e Oprah Winfrey. É pouco, o nome bem simples, né, José? José que está aqui com a gente hoje no podcast também, nosso diretor de imagem. Bem simples, né? Isso, são E é grandes... ótimo, né, trazer isso para as pessoas, né? São minhas grandes inspirações e eu costumo dizer que dentro do que eu faço, eu estou apoiado em ombro de gigantes, que são esses 5 gigantes. Cada um deles com as suas características. O Walt Disney mais no atendimento de excelência, o Silvio Santos na linguagem simples e direta, o Obama no ritmo de fala, no toque de humor, muitas vezes, que ele dá aos seus discursos, às suas falas. Steve Jobs com a clareza e também a capacidade de mostrar um produto, mas fazendo com que as pessoas não enxergassem o produto, mas sim a grande transformação que esse produto traria. E a Oprah, por ser capaz de fazer de fazer as perguntas certas e também por ser uma pessoa que ouve bastante. Ela tem aquilo que na comunicação a gente chama de escuta ativa. Muitas vezes, se comunicar não é falar. O silêncio já é a comunicação. Deixar o seu interlocutor falar. Ótimo. E você, trazendo essas pesquisas, trazendo todo esse estudo, você colocou isso dentro de mentorias, treinamentos? Como que é isso hoje? Isso. Eu tenho o meu método que chama Comunica e Vende. E eu enriqueci esse método com essas inspirações e criei diferentes níveis de entrega. Palestras, treinamentos de 4 horas, 8 horas ou 20 horas para empresas e equipes e mentorias individualizadas para empresários e profissionais em geral. Ótimo. E aí, dentro desses treinamentos, desse método, André, o que você traz, né, ali da comunicação, oratória, é mais ou menos também, ele já tinha colocado aqui no livro, né? E o que tem hoje para trazer dentro da comunicação? Uhum. Eu trabalho bastante a comunicação escrita e falada. Ah, tá. E então no método eu trabalho algo que as pessoas temem muito, que é o falar em público. Então eu treino esses empresários para que eles consigam apresentar de uma forma cativante os seus produtos ou serviços. Também tem o aprendizado de storytelling, de contar histórias da própria marca, inclusive. Copywriting, textos que vendem, que são os textos que vendem. Ótimo. Story selling, que são histórias que vendem também. E dessa forma... O marketing em si também, tudo ligado a todos esses... O copy, exato. Eu também estudei bastante o neuromarketing e ensino, quando o meu cliente quer ir por esse caminho, eu ensino bastante de neuromarketing também. A questão do marketing associado com a psicologia e até mesmo com a biologia. Aprendi nas minhas pesquisas que neuromarketing nada mais que isso. É a soma de marketing, psicologia e biologia. Ótimo. E, gente, quem não precisa hoje, né? Sabe, André, eu vejo que as pessoas estão fugindo muito da venda e da comunicação, só que é o que acontece não só hoje, né? Há muitos anos é assim. Só que as pessoas estão percebendo que elas precisam saber comunicar o que ela quer, o que ela deseja e o trabalho que ela tem, né? Porque senão ela não é vista, ela não é compreendida, ela não tem um propósito, né? Naquilo que ela faz. E eu queria que você entrasse agora no livro primeiro por curiosidade. Você tinha esse sonho de escrever um livro ou não? Sim, tinha o sonho de escrever um livro físico, já tinha tido a experiência de escrever e-books. Ah, ótimo. Porém, não tem a mesma
eu percebo que não tem a mesma credibilidade. Tá. Quando você pega um livro físico e fala que é seu, as pessoas te olham diferente, já te olham de outra forma. E eu sempre tive essa meta de escrever um livro físico e agora pretendo escrever muitos outros também. Ah, que ótimo. E no teu capítulo, o que você acredita, André? Eu queria que você falasse também um pouquinho do que foi o teu capítulo, que você fala da tua história. E é muito linda, viu, gente? Eu não vou deixar ele falar tudo, só um spoiler. Mas eu queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória aí de vida e como que você acredita que vai impactar aí a vida das pessoas, dos leitores, quando, né, tiverem um exemplar em mãos e lerem, né, conhecerem quem é o André Ribeiro aí. Sim, o meu capítulo, que é o terceiro, o título é O Carinha que Falava Lá na Frente. Sim. É um título que eu resolvi usar porque eu percebi já na minha infância, no colégio em que eu estudava, que o fato de eu me apresentar perante o grupo para ler os textos, apresentar os trabalhos escolares, isso me dava bastante reconhecimento no grupo, bastante reconhecimento no colégio. Então, logo cedo, de forma instintiva, não foi nada proposital, isso me veio, o poder da comunicação como ferramenta para ganho de autoridade, de reputação, de influência. E a comunicação, naquele caso, era com os colegas, com os professores, e também o capítulo menciona quando eu tive também a descoberta de que me comunicar bem capacitava e potencializava vendas. Mas como assim? Na escola, vendas? Sim, porque quando havia as festas escolares, como festas juninas e assim por diante, os alunos tinham as competições para vender ingressos, vender os produtos, Sim. angariar fundos. Então, eu sempre era convidado pelos colegas para fazer parte do grupo deles, da competição, porque eu Olha. tinha essa facilidade de conversar com pessoas na rua para arrecadar arroz, milho, óleo, coisas Olha que desse tipo legal. para E levar para a e escola. tem muito isso nas escolas, né, hoje, porque Sim, e muitas crianças fogem, muitos jovens fogem, né? Então já tava o isso, André lá na o frente. pai vai e compra no mercado logo, Ótimo. né? O pai vai E e não compra no sabe que mercado e leva. e não sabe que às vezes isso está sendo desenvolvido um comunicador ali na criança, mas vamos arrumar aqui, compra lá que tá tudo certo. Mas aí Isso. ia lá o André, todo mundo já punha no grupo, né? O André. Exato, tinha uma certa competição, queriam, quando falavam, ó, vai ter um trabalho em Que grupo e vai ter legal. que apresentar lá na frente, por isso que é o carinha que falava lá na frente, então tinha essa disputa, assim, André, você vai fazer comigo? Que legal. E o meu capítulo, ele passa não só por momentos bons, também tem momentos ruins que eu passei naquela época, porém, os momentos bons e ruins moldaram quem eu sou hoje. E eu agradeço por tudo que aconteceu, não só porque a nossa vida não é feita só de momentos de altos, ela tem os baixos também. Sim. E nós temos que tirar as lições disso. E, inclusive, eu menciono que esses momentos ruins me fortaleceram. Não falo nessas palavras, mas eu deixo claro que foram esses momentos ruins, principalmente, que me deixaram bastante forte e me tornaram o homem que eu sou hoje. E você fala até, né, André, do momento em que você sai de uma escola e que depois você vai para outra ali. Então, tudo que você teve de aprendizado, mas também de marcas que você carrega, para que você também lá na frente aprenda para outras, aprenda não, explique para outras pessoas dentro dos seus treinamentos, palestras, o que você vivenciou, porque eu acredito que não é só técnica teu curso, né? Você traz muito do que você vivenciou, né? Isso. Do poder que a comunicação te deu no sentido não pejorativo da palavra negativo, mas é um poder mesmo que as pessoas têm nas mãos, né? Na voz ou na escuta ativa. É isso que faz a comunicação, né? Exatamente. E quando eu mudei de escola, quando eu percebi essa potência que tinha ao dominar a comunicação, e eu estava em uma escola da cidade e fui para outra, nessa outra eu já, como eu era mais velho, obviamente, eu já fui de uma forma deliberada usando a comunicação. Quando eu descobri, foi instintivo. Sim. Quando eu descobri isso foi instintivo, eu percebia, porque eu era muito pequenininho, mas eu percebia que aquilo me dava um gabarito. Mas quando eu fui para outra escola, já no ensino
médio, que antigamente, na minha época, chamava segundo grau, Sim. eu já comecei a usar isso de forma deliberada mesmo, Tá. proposital, para ter os ganhos, obviamente, de forma legal, os ganhos em cima disso, poder me destacar por causa disso. Certo. E o que você pode falar para a gente que tem aí nas suas palestras e nas tuas mentorias que você pode trazer só um pouco para a gente? Eu sei que não pode, gente, eu faço isso mesmo. Eu sempre peço aqui para eles dicas, tudo que é para poder trazer para vocês também. Mas o que você pode adiantar para as pessoas, assim, de dicas importantes, para quem quer se comunicar melhor? Você já passou aqui, né, que às vezes é um ouvir, né, e não só falar, mas o que você traz aí que a gente possa trazer aqui no podcast para as pessoas? Eu criei, dentro do meu método, eu criei uma sequência que eu digo que é diferenciada porque ela vai de encontro ao que muitos comunicadores e mentores falam por aí, que eu defendo muito que a comunicação ela tem que ser simples, elegante e rápida. Eu defendo muito a simplicidade, em primeiro lugar, a elegância e a rapidez na comunicação, na mensagem. Nas minhas palestras, nos meus treinamentos, eu convido muito mais dos treinamentos, porque as palestras geralmente são mais curtas, então não tem muito essa interatividade com o público de chamar para o palco a todo instante. Mas quando são treinamentos, eu convido os meus mentorados ou clientes, ou os participantes, a fazer dinâmicas e mostrar que aquela mensagem que está sendo passada, ela pode e deve ser passada com simplicidade, com elegância, com rapidez, que dessa forma você capta a atenção do seu interlocutor com muito mais rapidez, com muito mais eficiência. Por isso, nos meus treinamentos tem muitas dinâmicas, muitos convites para participar e demonstrar que aquilo que está sendo dito. E aí eu lembro do Steve Jobs de novo. Steve Jobs ele usava frases curtas. Se nós pegarmos, tem um livro chamado Faça como Steve Jobs. É um livro sensacional, é um dos meus preferidos. Eu até indico. Faça como Steve Jobs. Esse livro mostra que o Steve Jobs ele tinha frases em ordem direta, sujeito, verbo e predicado, sem usar muitas vozes passivas e sem usar palavras tão rebuscadas, e frases bem curtas, em comparação, por exemplo, ao Bill Gates. O Bill Gates já usa frases muito mais longas, com palavras muito mais rebuscadas. Como o Steve Jobs é uma referência minha, eu passo isso para quem está participando dos meus treinamentos. Olha, vamos comunicar isso que você quer comunicar com simplicidade, elegância e rapidez. Principalmente a simplicidade. Mais simplicidade do que elegância, inclusive. E rápido, para que a pessoa já pegue a mensagem com bastante velocidade. E fica mais assertivo também, né? Exato. E quando você fala dessa comunicação, é para um geral a pessoa utilizar pessoalmente? Como que é isso para o trabalho? Porque a gente vê que a falha na comunicação, às vezes, ela está em um âmbito geral, né? Isso. A comunicação ela está em todo lugar. Quando você chega num prédio e tem a recepcionista, a pessoa que está fazendo a limpeza, o manobrista, todas as pessoas com quem você interage enquanto você está no local, se você tem essa habilidade de se comunicar, você vai conseguir modular, conseguir adaptar para diferentes cenários. Eu sempre digo que nós estamos nos comunicando a todo instante. Na hora que vai comprar pão na padaria, inclusive quando nós não estamos falando nada, sentados no sofá, nós estamos mandando uma mensagem para quem está do lado. Se nós estamos quietos ali, é uma mensagem que nós estamos enviando. E quem faz um treinamento de comunicação pode adaptar todas as estratégias para o seu ambiente profissional, mas também para a sua vida pessoal, do dia a dia. No clube, no bairro, na igreja, em todos os ambientes, ter a capacidade de se comunicar vai ser um diferencial. É a diferença que faz a diferença. Ótimo. E você fala muito também dessa comunicação no sentido para venda, que é dentro do teu método.
E aí a gente fala com pessoas, com empresários, Isso. não só com empresários, né? Eu acredito que também com o time, né? O time que faz Exato. parte, por isso que você faz palestras dentro das empresas, né? Porque o Exato. time também precisa, tem essa necessidade de aprender, né? Isso. Os meus treinamentos, eles não são voltados apenas, digamos, para vendas. Porque embaixo do guarda-chuva da comunicação, nós temos o atendimento, a resolução de conflitos, negociação, vendas, marketing. Tudo isso está embaixo desse grande guarda-chuva chamado comunicação. Então, os meus treinamentos, eles, inclusive, quando eu falo que o Walt Disney é uma das minhas inspirações, justamente porque o Walt Disney é reconhecidamente visto como um empreendedor que focou na excelência do atendimento. Exato. Então, os treinamentos são... até porque as vendas, elas começam no atendimento. Sim. Nas boas-vindas. Nas boas-vindas ao seu cliente, ao seu fornecedor e assim por diante. Então, vendas, atendimento, resolução de problemas, resolução de conflitos e tudo mais. Nós trabalhamos tudo isso. Lógico, tem treinamento de 4 horas, 8 horas e 20 horas. Quanto mais extenso, mais tópicos podem ser abordados. Numa palestra de 60 minutos, de 50 minutos, então é um panorama geral. E a partir daí, quando me contratam para um treinamento mais abrangente, aí sim nós podemos, caso a caso, não é engessado, caso a caso nós alinhamos com o contratante. Quando eu falo nós, porque eu tenho pessoas que me ajudam nessa parte do fechamento, da negociação. E nós alinhamos, olha, nessas 4 horas, quais são os pontos dessa lista aqui de pontos que o André pode abordar, quais que interessam a sua equipe, quais que interessam a sua empresa. E aí sim é montado de forma personalizada para aquela empresa. Certo. E aí você fala muito, né, no teu livro, deixa eu até apresentar aqui, gente, porque é assim, eu falo que são escritores e eu não apresento porque tem uma lista aqui, o currículo, viu? Então, o André, ele é pesquisador da comunicação e da psicologia humana aplicada às vendas. Então, ele ajuda a conquistar resultados incríveis usando o poder da comunicação. Ele desenvolveu, como ele disse aqui, o método Comunica e Vende, que é composto de estratégias de oratória, a arte de falar bem em público, storytelling, a arte de contar histórias, como a gente disse, story selling, né? Depois também a arte de contar histórias que encantam e vendem. E o copywriting, que é a arte de escrever bem para vender. E ele faz aí, então, como a gente está dizendo, ele oferece aí ao seu público, né? Treinamento, consultoria, palestras para ajudar a direcionar você e sua equipe aí a conquistar mais clientes e aumentar as vendas por meio da comunicação e comunicação de alto impacto, tá? Porque tem diferença também, né, André? E eu acho que é legal falar também das paixões aqui, ó, esporte, leitura, claro, tinha que ter leitura, né, muita pesquisa, e idiomas, e os amores, Regina, sua mãe, Aldo, seu pai, Tainara, né? Tainara, esposa, e Helena, filha. E é importante a gente falar não só, né, do André como profissional, mas como família também, porque tem toda uma história de pessoas que estão ali junto com você, né, para fazer isso acontecer, né? Exatamente. Estou com a Tainara, vamos fazer 10 anos ano que vem. Temos uma filhinha de 5 anos, Helena, uma menina linda dos cabelos encaracolados, que eu amo muito, inclusive deixei ela na escola pouco antes de vir para cá, e ela queria vir junto, porque ela estava de uniforme, e eu estava todo arrumado, e ela queria saber por que ela não viria junto. E são os grandes amores, lógico, minha mãe também, a Regina, e meu pai, o senhor Aldo. Ótimo. E amo, como você disse, amo esportes, principalmente futevôlei. Futevôlei? Isso é um esporte pelo qual me apaixonei. Faz 2 anos e meio que eu jogo futevôlei. Que legal. Esporte bem difícil de se aprender e bem que requer bastante técnica, bastante... E que eu fujo, bastante força. Eu fujo, porque eu tenho medo da bola. Eu faço assim, é por isso que ninguém me coloca no time, no futebol. É uma paixão mesmo. Me apaixonei pelo esporte. Legal. Jogo de segunda, quarta, sexta, sábado e se deixar de domingo. Legal. E fora os idiomas também, que eu amo, e a leitura. Ótimo. E sabe que você me falou uma palavra anteriormente, quando a gente estava falando da comunicação,
que eu acredito que é muito importante, porque as pessoas acreditam que é só a comunicação para vender. Mas elas esquecem do pós-venda. Não é verdade? Que como você falou que tem que... logo na recepção, logo no atendimento, tudo tem que ter uma comunicação. Mas, peraí, e o durante e o depois? Porque aquele cliente pode perdurar, aquele cliente pode voltar a comprar de você. Então, a comunicação, ela não pode ser só no momento que você está conhecendo a pessoa, né? Não, boa pergunta, inclusive, porque eu abordo nas minhas pesquisas, existem várias categorizações de clientes. Eu tinha que optar por uma, porque cada pesquisador, cada estudo mostra... Um estudo mostra 6 tipos de clientes, outro 3, outro 5. Eu gostei de um que falava sobre 4 tipos. Os possíveis clientes, os clientes novos, os clientes fiéis e os ex-clientes. Para isso eu também ensino. Para cada tipo de cliente é uma abordagem. É um cliente fiel, um cliente recorrente. Não, é um cliente novo. É um ex-cliente, ou porque por algum motivo não ficou satisfeito com o serviço, ou porque aquele produto que você vendeu para ele vai durar por muito tempo, ele não precisa ficar comprando a todo instante. Certo. Alguém que comprou um computador de você não vai querer comprar mês que vem de novo, por exemplo. Mas quem comprou fruta, possivelmente semana que vem vai querer comprar de novo. Então, para cada caso, é um caso. E aí eu abordo esses 4 tipos de clientes, para cada um deles um tipo de abordagem. É a comunicação diferente para cada tipo de cliente. E o potencial cliente, ele aí possivelmente está estudando outras possibilidades. Então, a forma de abordar essa pessoa, esse cliente potencial é diferente. Então, tudo isso é estudado e tudo isso é trabalhado também junto estrategicamente. Estudado estrategicamente. É por isso que eu falei, né? A gente tá caminhando para o fim, André, que eu falo que isso aqui é rápido demais, é muita Muito história para pouco tempo, por isso que a gente está caminhando, claro, para o fim, mas eu quero que você fale nesses últimos minutos, que você, de repente, se eu não te perguntei alguma coisa que é importante a gente falar, para você ir lembrando, deixar o seu recado final também, e falar para essa galera, para esse pessoal que está assistindo a gente, para todo mundo. Eu falo galera porque tem jovem aqui também, que às vezes acha que é só comunicar, sair falando. E às vezes você está entrando no mercado de trabalho e você acha que, não, é só falar. Não, é estratégico. Então, ter um mentor, ter alguém que está ali na palestra, que você está sendo direcionado, é muito importante, porque não é só falar e nem só ouvir. Porque às vezes também tem aquela coisa do negligenciar tudo, né? Então eu finjo que só vou ouvindo aqui, finjo que nada aconteceu comigo. Então, quão é importante o teu trabalho, André? Acho que, além das considerações finais, falar um pouquinho dessa importância, né? Do que você faz e deixar seu contato também aí. Sim. Bom, eu resumo o meu trabalho em a comunicação é a diferença que faz a diferença nas nossas vidas. Então, peço que quem estiver assistindo, quem estiver ouvindo, acredite nisso e mentalize. Fala assim, como que a comunicação, o que eu posso fazer hoje para que eu, como profissional, ou a minha equipe como um todo, se desenvolva e traga resultados positivos para o meu trabalho, para a minha empresa, por meio dessa habilidade. Então, é a diferença que faz a diferença. Isso eu acredito bastante. E sempre vou defender isso, porque é um assunto que eu estudo muito e que eu amo. Ótimo. E podem me encontrar no Instagram, @AndréRibeiro.org. Certo. E também no LinkedIn, que é André Ribeiro. E se quiser procurar pelo endereço, é AndréRibeiro.org também. Ótimo. E se você quiser também adquirir teu livro, né? A gente mostra aqui, novamente, o livro Histórias Memoráveis, volume 4, Como Pessoas Improváveis se Tornaram Imparáveis. Exato. E o o André capítulo 3. Tá no capítulo 3 aqui, ó, o carinha que falava lá na frente e que vai falar muito, viu? Por muito tempo, porque esse é o dom, não só o dom que ele tem, mas toda a técnica, todo o trabalho. É treinável. Porque isso que é legal também falar, né? Isso. Às vezes, então eu não tenho dom, não vou conseguir. Vai, mas se treinar, né? Bastante estudo, bastante prática, mas é treinável e eu ajudo as pessoas nesse treino, potencializar. É importante dizer que fazer um treinamento comigo faz com que você economize meses e até anos de estudo.
Porque eu já sei os caminhos, eu já tenho a receita e eu só vou adaptando para sua necessidade. Então, é uma forma de você economizar tempo, esforço e dinheiro. Ótimo. E como ele mesmo disse, comunicação direta, clara e objetiva. Ele já deixou aqui o recado está dado e eu quero te agradecer em nome da editora Chave Mestra, do Rogério Vale e da Raquel Medeiros, que são, né, eles que começaram tudo, esse casal aqui, CEO da nossa empresa, do nosso grupo. Em nome deles, agradecer e te chamar, viu, para os próximos. Venha comunicar mais aqui com a gente nessa mesa de podcast. Você está convidado. E muito obrigada, viu? Eu que agradeço e contem comigo aí para qualquer projeto que vocês tiverem. Ótimo, vamos contar muito. E muito obrigada a você também, que esteve comigo aqui, esteve com a gente até esse momento. Muito obrigada e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.